Olá, essa edição do Amazônia Interativa na Web TV do Portal Amazônia está muito especial. Hoje nós vamos falar a respeito do espetáculo de Natal mais tradicional aqui de Manaus, capital do Amazonas, o Glorioso. O espetáculo é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura aqui do Amazonas e para falar a respeito dos detalhes, daquelas coisas que vocês estão loucos para saber a respeito, nós temos a presença da assessora de marketing da Secretaria, a Carla Colares. Carla, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite também. Então, pessoal, nós vamos começar falando a respeito do espetáculo. A Carla vai contar pra gente como é que começou a história do Glorioso. O Glorioso, ele já são 11 anos de Alto de Natal que nós fazemos na Secretaria, que o governo realiza, o governo do estado do Amazonas realiza. E nós já fizemos o Alto de Natal no Sambódromo, fizemos na Igreja da Matriz e ao longo desses anos ele foi crescendo, né? Então são 11 anos de Alto de Natal, há 3 anos com o nome Glorioso, né? Então a cada ano foi percebendo que o público aumentava, o número de artistas aumentava também, que a Secretaria tem uma base forte de formação artística e técnica no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, dentro dos corpos artísticos e no projeto Jovem Cidadão. Então, a cada ano foi crescendo o número de artistas, o número de profissionais, o número de técnicos e a gente sentiu a necessidade de levar para um lugar maior. Então, estamos no Largo de São Sebastião. O Glorioso, esse ano, traz o tema, uma história clássica de Natal. E nesse tema nós vamos ter um personagem, uma figura importante do teatro amazonense da década de 60, que é o dramaturgo Américo Alvarez. Ele tinha um personagem conhecido como Vovô Branco na época, e o Vovô Branco vai estar no Alto de Natal desse ano, no Glorioso. A missão do Vovô Branco é sensibilizar o Lucas, que é um garoto que ainda não foi tocado pelo espírito de Natal e que ao longo do espetáculo ele vai conversar, vai contar a história, vai mostrar o quão encantador é a história do Natal. E ele, na verdade, o Américo Alvarez, que é o Vovô Branco, ele escolhe Manaus para fazer o seu espetáculo de Natal, e assim vai acontecer a história. Entendido. E como que vocês escolhem o enredo? Porque todo ano muda, né? Gira em torno da história do Natal, lógico, o nascimento de Jesus, mas todo ano a história muda. Como é que funciona a escolha desse enredo? O que nós tentamos é sempre manter a tradição da peregrinação de Jesus Maria, o nascimento de Jesus Cristo, mas a gente contorna com algo que o público amazonense se identifique. Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos um bilheteiro do teatro. Então, o bilheteiro do teatro acompanhava as crianças do colégio, de um colégio que iria visitar o teatro, e aí passava o tempo, eles voltavam no tempo e contavam a história do teatro. Esse ano a gente traz um outro personagem que o público amazonense também vai se identificar. E quem não conheceu vai passar a conhecer um pouco da história do teatro do Amazonas. Certo. Você falou a respeito da grandiosidade do espetáculo, né? Ano passado, de quanto foi o público que vocês tiveram? Nós tivemos um pouco mais de 100 mil pessoas. Esse ano nós esperamos 100 mil pessoas no Lago de São Sebastião, no dia 25 de dezembro. Certo. E todas essas pessoas, elas se aglomeram ali no entorno do teatro, né? No largo. É montada uma estrutura gigante no entorno do teatro. Nós temos entre arquibancadas e cadeiras 40 mil lugares sentados. Então, 40 mil pessoas vão poder estar vendo o espetáculo sentada. Nós teremos mais de 20 telões espalhados por todo Eduardo Ribeiro, 10 de julho, ao redor do Teatro Amazonas e próximo ao Instituto de Educação do Amazonas também. Então as pessoas vão ter, de todas as perspectivas, vão ter uma visão do espetáculo, mesmo que não estejam próximas ao palco principal ou os outros palcos que ficam no entorno do Teatro Amazonas. Entendido. E a gente, quem já teve a oportunidade de acompanhar de perto o Glorioso, como nós já tivemos, a gente sabe que em cada um desses palcos ocorre a mesma encenação?
Isso a gente faz para facilitar o entendimento do público, né? São 100 mil pessoas, então a gente tenta mostrar de todos os ângulos para que eles consigam perceber o que está acontecendo no palco principal. Então existe o palco principal, mas nós temos outros palcos que a mesma cena que acontece no palco principal acontece no outro palco. Então nós temos 4 Marias, 4 Josés, 4 Jesus Cristos, 4 bebês, né? Então é exatamente para que as pessoas não percam nenhum momento. Certo. É uma estrutura bem grande, né, que vocês mobilizam, né? Em números, como é que a gente pode quantificar essa estrutura? Nós temos 4 mil artistas em palco. Então, esses 4 mil artistas em palco, nós temos todos os corpos artísticos da Secretaria de Cultura, o Coral do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Corpo de Dança do Amazonas, Corpo Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, nós temos a Orquestra Experimental do Amazonas Filarmônica, os meninos de flauta, coro, coral infantil do Liceu de Artes do Físico Cláudio Santoro, os alunos dos cursos de artes do Liceu de Artes do Projeto Jovem Cidadão, né? E algumas academias que também nós convidamos, academias de dança, de teatro, que nós convidamos para participar do Glorioso. E como é que vocês fazem em relação a equipamento, a essa estrutura técnica? Porque são 4 mil pessoas só no palco, mas e as pessoas por trás do palco, nas coxias? Nas coxias, em números, nós temos 1.800 técnicos. Entre projeção, som, palco, toda a parte de banheiro químico, o pessoal de operação, e temos mais ou menos 300 pessoas envolvidas só na produção do espetáculo. Certo. E quem cuida disso? É a Secretaria de Estado de Cultura ou é a empresa que vem lá do exterior, a Hard Drive, para fazer isso? É a Secretaria de Cultura. É a Secretaria de Cultura. Ao longo desses 18 anos que estamos à frente da Secretaria, foi criada uma demanda para essas empresas. Então, nós temos não só o Glorioso, mas durante todo o ano vários eventos que demandam uma estrutura de entretenimento muito grande. Então, as empresas foram se adaptando e foram sendo criadas, porque muitas delas não existiam. Então, a gente há 3 anos fez uma parceria com a Hard Drive, que é uma empresa norte-americana, formada por ex-funcionários da Disney. Eles hoje prestam consultoria para a Disney, fazem espetáculos na China, Nova York, Japão, e fazem um Glorioso aqui. Então, quando eles chegaram no Amazonas para trabalhar conosco há 3 anos atrás, na verdade houve uma surpresa também pela parte deles, porque eles encontraram uma cidade onde existiam empresas com equipamentos de ponta. Então, você tem empresas de som, de telão, estrutura de palco que compete com qualquer empresa do Rio, São Paulo, não perde. Então, a gente não teve que buscar também as empresas para fazer um espetáculo gigante. Então, a gente faz essa parceria com eles, principalmente a parte de construção de cenário, figurino, criação das músicas. E eles também trouxeram uma coisa que acrescentou muito, que foi o uso de novas tecnologias, principalmente para projeção. E quais seriam essas novas tecnologias? As projeções que são feitas nas paredes do teatro, né? Então, isso é uma coisa que encanta muito. Esse ano nós vamos ter novamente. Então, a questão de direção artística, tudo isso eles fazem junto com a secretaria. E em relação aos figurinos, aos cenários mesmo, a fantasia, quem é que faz isso tudo? A mão de obra é toda amazonense. Nós produzimos todo o cenário e o figurino na Central Técnica de Produção em Manaus, que é onde também nós construímos todos os cenários e figurinos do Festival de Ópera, né? Então já temos essa estrutura que foi criada também por essa demanda ao longo de todos os anos. Então nós estamos trabalhando na CTP, Central Técnica de Produção, de 8 às 22 horas da noite, de 8 da manhã às 22 horas da noite todos os dias, né? Já há 2 meses. E esse ano, o Glorioso, ele vai trazer uma grande surpresa para o público, que é com relação ao cenário. Então, a grandiosidade do cenário. Ano passado, o Glorioso
chamou a atenção pela coreografia, que foi linda, muito bem concebida, muito bem realizada. E esse ano vai ser também uma coreografia muito bonita, mas nós fizemos algo a mais para o cenário e cerca de 70% da equipe que está trabalhando com o cenário é de parintinense. Olha só, você pode dar uma pista pra gente? Então, não, assim, quando a gente fala que tem artistas parintinenses trabalhando com o cenário, então as pessoas já pensam que tudo vai ser muito real, tudo vai ser muito grande, os movimentos, né, vão ser muito perfeitos. Então a gente pode esperar por isso. Mas não posso falar muito dos detalhes assim do que vai ser. E vai ter um tipo de alegoria? Alguma coisa assim? Vão ter algumas esculturas estão sendo feitas que vão participar do espetáculo. E em relação a esse centro onde são produzidas, né, as fantasias, os cenários, quantas pessoas trabalham lá? Bom, durante agora o Glorioso, nós temos envolvidas na Central Técnica de Produção, mais ou menos 400 pessoas trabalhando lá. E a gente, ao longo de todo o ano, mantém uma equipe dentro da Central Técnica de produção, de costureiras, figurinistas, de técnicos que trabalham com ferragens, né? E existe um acervo na Central Técnica, né? Nós temos mais de 6.000 peças dentro da Central Técnica de todos os nossos espetáculos que a gente criou um acervo, né? Que, se você quiser montar uma ópera Carmen, amanhã a gente pega para a CTP, cadê a ópera Carmen, vamos montar, vamos fazer os ajustes, mas a gente consegue fazer. Então quer dizer que vocês não descartam tudo é reaproveitado? Não descartamos, não descartamos. Mas alguma coisa deve ser descartada, né? Qual é o principal, o que vocês mais reaproveitam? A gente reaproveita muito figurino, peruca, né? Os figurinos principalmente, alguns cenários, estruturas de cenário que pode ser reutilizadas. A gente trabalha muito com ferro, as coisas são muito grandes, então a gente tem como reutilizar. Essa estrutura toda, ela não deve começar a ser mobilizada há 2, 3 meses, né? Quando é que vocês começam a sentar para discutir o Glorioso do ano? No retorno das festas, assim, quando a gente retorna em janeiro, a gente já começa a fazer o cronograma de reuniões, né, setoriais com relação ao Glorioso, assim como a gente faz com todos os nossos outros eventos. A gente planeja isso com pelo menos um ano. Então a gente já começa a falar do próximo ano. E aí faz as reuniões via Skype com o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal daqui. Quem vem também, alguns técnicos que não moram aqui, mas podem vir. Quando podem vir, a gente traz, né? Quando as decisões precisam ser tomadas aqui. Mas a maioria das reuniões são feitas por Skype mesmo. Então tem um intercâmbio muito forte, né? Uma troca de experiências, muito forte. É uma via de mão dupla. Tanto eles aprendem conosco, como nós aprendemos com eles. Entendido. Agora, em relação à empregabilidade aqui na nossa cidade, é possível a gente saber, assim, mais ou menos quantos empregos, quanto que o Glorioso movimenta? Pelos números, todos os artistas recebem caixista, são 4.000 artistas, são 1.800 técnicos empregados. Aí você imagina a quantidade de empresas que estão envolvidas nesse evento. Então, tudo isso é mão de obra local. Mobiliza uma estrutura gigantesca. Muito grande. O retorno é muito grande, né, para o Estado. Agora, em relação à parte mais lúdica do espetáculo, que é a música e a dança, né? Antes do programa começar, nós já estávamos aqui num aquecimento e a Carla estava me contando umas histórias interessantes em relação às pessoas que começaram, né, há alguns anos, não tinham, todos os papéis são importantes, mas não participavam tão ativamente. Isso. Né? E que de repente ascenderam, né? Verdade. Que legal. O trabalho que a gente faz de formação, ele vem de 18 anos atrás. Então, nós criamos a Amazonas Filarmônica, por exemplo, que são 3 pilares, o Coral do Amazonas, a Amazonas Filarmônica e o Corpo de Dança do Amazonas, foram os nossos 3 primeiros corpos artísticos a serem criados. Então, tivemos, no caso da Amazonas Filarmônica, nós fizemos um concurso local, né, para amazonenses naquela época e fizemos uma busca nos países do leste europeu de músicos que na época até hoje ainda é um pouco complicado a economia lá, e eles vieram morar aqui.
né, esses músicos. Então não existia nenhuma orquestra, não existia coral, não existia corpo de dança, não existia nenhuma estrutura dessa que a gente vê no Glorioso. Porque a gente considera o Glorioso como um resumo, como uma prestação de contas, como uma apresentação de tudo que a gente faz ao longo dos anos, né, com relação à construção de espetáculos, formação artística e técnica das pessoas, dos alunos, dos corpos, a produção de coreografia dos corpos, do corpo de dança, do balé folclórico, da orquestra de violões. Então isso é como se nós nos apresentássemos assim, olha, nós trabalhamos o ano inteiro, essa turma toda trabalhou o ano inteiro e a gente apresenta esse espetáculo dentro do Glorioso, né? Então, quando a gente percebe que ao longo dos anos, pessoas, por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente sempre fala, que é da Kimberly. A Kimberly era uma garota que foi assistir uma apresentação da orquestra da Petrobras no Largo. Ela tinha 10 anos. E o Karabchevsky, que era o regente, ele falou assim, tem alguém que possa reger para mim no meu lugar? E ela se ofereceu. Sem saber nada? Não, ela estava com a mãe dela assistindo lá e ela foi reger. E ela regeu a orquestra da Petrobras no lugar dele. No final, ela ficou por ali com a mãe dela e o secretário falou, quem é a mãe dela? Chama ela aqui. Aí falou assim, olha, o governo do Amazonas está oferecendo uma bolsa para sua filha para ela estudar no Liceu Cláudio Santoro. E ela foi. Hoje a Kimberly, ela já está na Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Então, daqui a 1, 2 anos, ela já vai estar no principal corpo artístico do Estado. Gente, que história legal. Então, esse é só um exemplo, como a gente vê outros como o da Bárbara, que também começou no Liceu Pequena, foi para Experimental, fez 3 anos de audição para poder passar na Filarmônica, hoje está na Filarmônica e foi para Portugal fazer mestrado em violino. Gente, que história E interessante. tantos outros que saem do liceu e vão para a UEA fazer coral, teatro, cinema. É por isso que a gente vê o crescimento do volume de artistas, são 4.000 artistas. Mas de onde vem isso? Onde eles se formam? Então, para nós é muito importante essa apresentação no fim do ano. É muito importante para apresentar o resultado do trabalho no fim do ano, né? E a evolução do trabalho é disso. Né? Bacana, Carla. Agora, assim, fugindo um pouco do Glorioso, só por curiosidade, como vocês qualificam esses profissionais, e você falou, né, que eles às vezes vão até para o exterior, né? Como é que a gente faz para segurar esses profissionais aqui? Ou a gente realmente, eles batem asas e voam como qualquer outro profissional que cresce? A gente não pode dizer, vá fazer o mestrado e amarrá-lo, né? Mas a gente oferece sim, oferece todos são contratados, todos passaram por concurso, né? São concursados, né? Aqui no estado. Então, muitos voltam porque tem como viver disso. Então, hoje, o artista amazonense, ele pode dizer que vive da sua arte, né? Porque antes nós tínhamos muitos coralistas que trabalhavam em supermercado, ou trabalhavam em posto de gasolina, ou trabalhavam dando aula ou no distrito, mas ele queria ser coralista. Então hoje ele é do coral e ele vive de música, de cultura, né? E o caso da Filarmônica mesmo, o salário que a Filarmônica paga para o músico, ele não é menor do que paga a OSESP em São Paulo. Então, se ele preferir ir ou ficar na sua cidade com a sua família, ele vai preferir aqui, porque ele tem como sobreviver e viver da arte. Olha que interessante. Né? E em relação aos artistas estrangeiros que vieram para cá, eles só vieram aqui qualificar os nossos artistas ou ficaram? Ficaram. A maioria deles ficou. Então, mas o que foi uma sacada assim também da gestão cultural é que trouxemos esses artistas extremamente importantes, profissionais lá do leste europeu, só que no contrato deles tinha assim, que eles viriam, teriam casa, teriam salário, teriam plano de saúde, mas eles tinham uma outra obrigação, além de tocar na Filarmônica, eles tinham que dar aula no liceu. Então a missão deles, e até hoje eles estão dando aula lá,
foi formar essa outra geração, essa geração que está vindo. Então hoje nós temos mais de 50, quando nós só tínhamos 2, quando a Filarmônica passou a existir, 2 amazonenses, nós temos mais de 50 amazonenses na Filarmônica. Então, eles fizeram essa formação, nos ajudaram a fazer a formação desses artistas. Interessante. Agora a gente percebe assim que as músicas do espetáculo, elas são um pouco ecléticas, né? Tem rock, tem música para todos os estilos, né? E eu me refiro ao estilo dos cantores, né? Que a gente vê cantores de boi, cantores de rock, né? Para quem não é aqui do Amazonas, cantor de boi é aquele que canta toada de boi. A gente vê que eles participam do espetáculo, né? Que conta uma história clássica, né? Então, como é que faz, Carla, para a gente casar uma história clássica com tantos estilos diferentes, as músicas? Como é que funciona essa escolha? Nós fazemos as audições para o espetáculo, né? Principalmente para esses cantores que fazem os papéis principais, que interpretam as canções ao longo do espetáculo. Então, é feito e casado com a característica de cada um. Então, existe uma banca de análise, né, da secretaria, dos profissionais da secretaria de música, e são feitas audições tanto para teatro, para música, como você falou. Os cantores de bois, eles são excelentes cantores de MPB. Os cantores de rock são excelentes cantores líricos. A gente tem exemplos do Queen, né, que nós fizemos. Então, os grupos de rock participaram, né, e esses cantores fazem parte do Glorioso. Então, você vê, o vocalista da tua banda de rock preferida chega lá e começa a cantar uma música clássica linda dentro do concerto, e isso é muito legal para quem está assistindo também. Certo. Né? O programa já está terminando, mas antes eu quero que a Carla fale para a gente a respeito da queima de fogos, que também é um dos momentos mais aguardados, né, do espetáculo, e também a dança, o balé aéreo. O balé aéreo, como todo ano, é sempre cobrado de nós para ter, né? Todo mundo espera a hora que os bailarinos ficam nas paredes do teatro, e os anjos. É sempre uma surpresa, É sempre uma surpresa. Esse ano vai ser outra. A coreografia está muito mais elaborada, né? Então, aguarde, vai ser lindo. Olha, de pouquinho a gente está conseguindo tirar Tá muito mais elaborada. Dela. Com certeza vocês vão ter uma surpresa com relação ao balé aéreo. Os fogos também, a gente já há alguns anos já faz os fogos casados com as músicas. Então, esse ano, outras surpresas com os fogos também, né? E a duração vai ser um pouco maior também da queima de fogos. Quanto tempo, assim? Aí, eu não sei, não posso falar muito, porque os fogos vão ter algumas surpresas. A média é uns 10 minutos? Não, um pouquinho mais. Ah, um pouco olha mais. só. Um pouco mais. Ótimo. Carla, agora para finalizar de verdade, em relação à acessibilidade. Tá. Acessibilidade é um fator importante dentro de todos os eventos da Secretaria. Então, a gente quer que o evento seja acessível a todos. Então, nós vamos ter reservado locais para cadeirantes, nós vamos ter a transmissão nos telões, vão ter as traduções em Libras, e na Igreja de São Sebastião nós vamos ter audiodescrição para cegos. Então, os cegos vão poder ouvir o espetáculo, a audiodescrição do espetáculo dentro da Igreja de São Sebastião. Então, quem tiver mobilidade reduzida não tem com que se preocupar, não tem problema vai poder nenhum. Assistir o espetáculo ao vivo lá. Vai poder assistir. Quem puder chegar bem cedo, às 16h30 nós vamos ter o grupo, a apresentação das Estrelas do Amazonas, né, que é conformado pelas vozes daqui do Amazonas, e às 17h30 a Amazonas Band. Tá, né? certo. Então, chegando cedo, você pode receber uma planta baixa do espetáculo. Então, você vai poder escolher onde sentar, onde tem banheiro químico, onde estão as ambulâncias, onde é reservado o cadeirante, onde vou assistir, se eu for cego. Então, Olha, você que pode... Bacana. Carla, isso. muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui falar a respeito desse espetáculo que é aguardado por todos os manauaras, né? E olha, eu te digo uma coisa, ano passado, quando eu fui cobrir o Glorioso, tinha gente até do interior, dos municípios aqui perto de Manaus, que foram especialmente assistir o espetáculo. Nós temos, assim, pela ajuda da Amazonsat, já esses anos,
A gente tem recebido muitas pessoas do interior e de outros estados também que vêm assistir o Glorioso. Então a gente tem alguns dados de agências de viagem que nos passam, de pessoas que vêm assistir também o espetáculo, né? Eu queria que você me permitisse fazer um convite especial. Por favor, né? faça. Então eu quero convidar você e sua família, né, no dia 25 de dezembro, às 19 horas, no Largo de São Sebastião, vir prestigiar o Glorioso. Em nome do governo do estado, governador José Melo, e em nome do secretário Roberto Braga, venha, traga toda a sua família. Não se preocupe, tem onde estacionar, você tem 40 mil lugares acessíveis que vocês vão poder sentar. Tá? Chega cedo que o espetáculo vai ser lindo. Tá certo. Pessoal, quem quiser acompanhar, eu tenho certeza que vocês vão ficar com vontade, ainda mais depois de ver essas imagens aí do Glorioso do ano passado. Deixa vocês com esse gostinho. Vocês podem, no dia 25 de dezembro, a gente vai estar transmitindo pelo portal Amazônia.com, e também, se você quiser saber mais informações a respeito do espetáculo antes de assisti-lo, é só acessar portalamazônia.com/glorioso. Então é isso, pessoal, fica aí o convite. Nós do portal Amazônia.com e da Web TV também convidamos vocês para assistirem o Glorioso aqui pelo site. A Web TV vai estar transmitindo juntamente com o Amazonsat. E se você quiser saber mais informações a respeito desse espetáculo, é só acessar portalamazônia.com/glorioso que você vai ter todas essas informações. Obrigada pela audiência de vocês e fiquem com imagens para vocês ficarem com um gostinho, com vontade de irem lá no Lago de São Sebastião, ou então acessarem o portal Amazônia.com para assistir o espetáculo. Até lá! Nossos olhos veem como mais brilhante sol. Deus nos abençoe. Pois o milagre começou.